E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Augusto Cunha e bem-vindos ao sítio Gromogol. Galera, olha, eu tô debaixo aqui hoje do meu feijão guandu para pegar uma sombrinha bem gostosa nessa linda final de tarde para falar um pouquinho com vocês sobre: será que vale a pena criar frango caipirão de corte? Bem, olha os maritaca passando aí. Coisa linda, maravilhosa de Deus. Galera, as pessoas me veem criando frango caipirão aqui e vêm me perguntando muito se vale a pena. Então eu vou dizer para vocês, explicar por que criar o frango caipirão de corte e ao invés da galinha pé duro de quintal. Então o frango caipirão de corte, ele é uma ave rústica, uma ave que ela tem um ganho de peso muito bom em poucos meses, diferente da galinha pé duro, que ela consome muita ração e ela demora muito. Uma galinha dessas pé duro, ela vai demorar aí no mínimo, galera, 6 meses para atingir um peso bom para ser feito o abate. Olha minhas galinhas, essa aqui é uma galinha grisenda, coisa linda, né? Então, isso daí que acontece, galera. Ele demora muito para atingir um peso bom para abate a galinha caipira mesmo, aquela galinha raiz. Já o frango caipirão de corte, ele produz uma carne de excelente qualidade. Ele produz aquela carne com a pele bem amarelinha, a carne mais firminha, até mesmo com uma tonalidade um pouco mais escura do que aquele frango que você está acostumado às vezes a comprar no mercado, que vem aquela carne branca, molenga, e que você vê que não tem assim, que o bicho parece que só come ração mesmo, assim, não tem outras formas de alimento. Criado em confinamento, em altas densidades. E quando você pega um frango caipirão desse, você vê que é totalmente diferente, você sente o sabor, você vê aquela camada de banha que tem ali, a amarelinha, amarelinha. O bicho pasta, o bicho ele tem uma rusticidade feita para isso. Ele, a partir dos 30 dias de vida, ele já tem que ser solto numa área de piquete, ou então até mesmo solto mesmo no pasto, à vontade, só tendo mesmo galinheiro para ele dormir à noite, no local protegido. Então o frango caipirão, ele produz uma carne de excelente qualidade em pouco tempo. Um frango caipirão, ele consome cerca de 4,1 kg de ração para fazer 1 kg de carne. Então, para um frango de 2 kg, ele vai consumir 8,1 kg, diferente de uma galinha pé duro. E eu vou falar um pouquinho, galera, da minha experiência. Eu estudei bastante para começar essa criação, né, de frangos caipirão. Eu escolhi, tem várias raças aí que você pode estar escolhendo. Tem o caipirão vermelho pesadão, tem o carijó pesadão, mas a raça que eu escolhi foi a raça Label Rouge, também conhecido como pescoço pelado. E eu gostei muito dessa raça pela sua rusticidade, pela sua praticidade também na hora da limpeza, na hora de despenar, é muito mais fácil do que as outras raças. E galera, eu peguei um lote com 34 franguinhos, 34 pintinhos de um dia, franguinhos não, pintinhos de um dia. E esses 34 pintinhos, eu falei, eu vou levar eles até os 90 dias, como manda a regra, ver a quantidade de ração que eu vou gastar e ver se eles realmente vão dar um lucro bom. E bem, no dia 23 de maio, eu peguei esses 34 pintinhos. Eu nunca tinha criado galinha assim, galera. Foi a minha primeira vez, foi assim que eu me mudei aqui para o sítio. E para começar os gastos, eu dividi entre ração inicial e ração de crescimento e engorda. A ração inicial eu já comprei pronta. Já a ração de crescimento e engorda, eu mesmo que fiz. Então, a ração inicial, pelo período de 21 dias, eu gastei 15 quilos de ração, que totalizando R$ 55,60. Já no caso, a ração de engorda, eu dei a partir dos 22 dias até o abate nos 90 dias. E eu gastei R$ 738 de ração.
de crescimento e engorda, essa eu mesmo fazendo, ela estava saindo, se eu não me engano, o quilo por R$ 2,46, eu fazendo a ração. E totalizando R$ 793,60 de ração durante 90 dias. Eu coloquei um custo adicional de R$ 30, porque eu estava usando 2 lâmpadas aquecedoras, aquela lâmpada que esquenta bem, por um período de 10 dias. E que é quando os pintinhos chegam, né, pintinho de um dia, ele tem que estar a uma temperatura ali de 32 graus para não sofrer mortalidade. E o custo de aquisição desses 34 pintinhos foi de R$ 132. Totalizando, galera, nesses 90 dias, R$ 955,60. Então, galera, esses foram os gastos que eu tive com referência aos 34 pintinhos. Por que eu não estarei colocando outros gastos, como por exemplo a construção do galinheiro? Porque eu já tinha esse galinheiro. Esse galinheiro foi feito em 2020, ele tem um tamanho de 4 de comprimento por 3 de largura. Então, um galinheiro aí de 12 metros quadrados, ele não tem um fundo concretado, tá? O fundo é de terra, mas mesmo assim eu estava colocando palha, colocando bastante palha, misturado com capim seco para, né, as fezes ele não acumularem. Então, é um galinheiro super simples, muito fácil de fazer, pequeno. Ele tem uma área de piquete que é até maior do que ele, que tem 5 por 5, totalizando aí 25 metros quadrados. Galera, só para dizer, eu criei esses pintinhos, como eu falei, do dia 23 de maio ao dia 23 de agosto, que aqui na minha região é uma das piores épocas do ano, pois é a época da seca. Então, praticamente não tem pasto, não tem área de pasto. Por exemplo, onde que fica ali o piquete deles, ficou na terra pura. Então, acaba que eu tive que jogar bastante verde para eles. Eu utilizei da minha plantação de aveia e usava para tratar deles. Também pegava couve. Eu não tenho uma plantação ainda aqui de uma horta, mas eu pegava com os amigos, com os conhecidos em mercados, restos de couve e jogava para eles bastante verde. Então, isso também me prejudicou um pouco nesse consumo de ração, porque quanto mais verde, por exemplo, as aves que ficam soltas minhas, essas galinhas, elas consomem muito pouca ração e botam muito. Mas por quê? Porque elas estão soltas, comendo. Já no caso ali dos franguinhos, como a área minha de piquete é pequena e durante essa seca, eles não tinham muito verde para comer. Mas eu deixei eles fechados até os 30 dias. A partir dos 30 dias eu soltei eles no piquete até os 60. A partir dos 60 dias, galera, eu deixei ele, como não estava tendo nada de pasto lá dentro do piquete, eu estava abrindo a portinha e deixando ele solto mesmo, por pasto aqui afora, pelo quintal, tudo aqui. Então, como eu falei, meus gastos foram de R$ 955,60. Porém, galera, aqui na minha região eu queria bater eles logo num único dia. Só que eu não conseguiria fazer isso sozinho, eu não tenho muita habilidade, eu cresci na cidade, eu nunca tinha matado um frango na minha vida. Então eu queria aprender, eu tinha que chamar alguém para me ensinar, alguém para me ajudar aqui. E aqui na minha região o pessoal cobra R$ 5 por frango para fazer ali a limpeza. Isso aumentaria muito o meu custo. Então um amigo meu se ofereceu de me ajudar e a única coisa que ele cobrou, ele falou: você só me dá um frango e tá tudo certo. Então eu dei um frango para ele de mais ou menos 2,3 kg e totalizou mais R$ 41,82 de gasto. E o total então de todos os gastos foram de R$ 997,42. Então esses foram os gastos que eu tive com a minha criação de frango caipirão de corte. 34 frangos em 90 dias totalizou 79 quilos. Foi um pouco abaixo do meu esperado, porque pelas minhas contas, tudo, tinha que dar 85 quilos. Mas eu acredito, como eu falei para vocês, por estar numa época de seca, uma época na qual eles não tinham tanta pastagem, tanto verde para eles, por mais que eu colocasse, não é a mesma coisa do bicho estar ali ciscando, pegando, pastando. Eu acredito que isso acabou prejudicando um pouco.
Mas tá bom. Então 79 quilos foi o resultado de 34 frangos em 90 dias. Então, galera, como que ficou? Eu vendi esses 34 frangos tudo para uma pessoa só. O rapaz do mercado, ele chegou aqui e falou: olha, eu fico com todos os seus frangos se você fizer um preço bom para mim. Na minha região, o preço do frango caipirão está na base dos R$23 o quilo. E como eu não tinha como vender direto para o consumidor final, por conta da correria do dia a dia, eu teria que estar anunciando, e eu sou novo na cidade, poucas pessoas me conhecem, eu optei por vender para ele, porque ele já tem um mercado estabelecido, uma pessoa nascida aqui na cidade. Então, para ele vender era muito mais fácil. Ele até me falou, se eu tivesse 100 frangos, ele ficava com 100. Então eu vendi para ele os 34 frangos ao valor de R$18 o quilo. Então eu fiz uma diferença para ele. Tudo, né, galera, tem que saber negociar. E você tem que saber, se você for uma pessoa antiga na cidade, uma pessoa conhecida, para você às vezes anunciar e vender para o consumidor final, você vai ter um lucro maior. Que nem no meu caso eu poderia ter um lucro de R$23, mas como eu não tenho, para mim seria muito difícil vender assim. Mas vendendo para ele, ele já tem um mercado dele e para ele vender era muito mais fácil. Eu vendi então para ele para R$18 o quilo. R$18 o quilo totalizou R$1.422. Então esse daí foi o valor bruto, né? Sem contar os gastos. Então colocando os 997 tirando de gasto que eu tive com ração, o meu lucro bruto foi de R$424,58 com 34 frangos. Como eu falei, eu não contei alguns gastos, que era no caso o galinheiro que eu já tinha, que eu reaproveitei, e praticamente foi isso. E o meu trabalho, né? Então esse seria o dinheiro em 3 meses, em 90 dias do meu trabalho, que dá mais ou menos um lucro por ave de R$12,48 e um lucro por quilo de ave, de frango, de R$5,37. Então, galera, será que valeu a pena? Eu acho que valeu, porque se eu criasse 100 aves e tivesse, que o rapaz, ele falou que se eu tivesse 100 aves, ele ficava com as 100 e ia dar 1.248, galera. 1.248 é um salário mínimo. Isso criado num galinheiro pequeno de 4x3, mais uma área de piquete. Para pensar, é um lucro muito bom sim, galera. Se você tiver 4 galinheiros desse aqui para poder ter uma produção mensal, você tira um salário mínimo de um pequeno, talvez uma pequena chácara, ou então ter um galinheiro maior para você ter uma produção maior ali de 300 frangos durante a cada 3 meses. Você vai conseguir praticamente desses 3 meses, esses 90 dias, você ter o dinheiro de um salário mínimo. Então eu acho que sim, que valeu a pena pelo esforço. Eu peguei esses 34 pintinhos justamente para fazer esse cálculo, para ter essa noção de que se multiplicasse ali no caso, né, por 3 ia valer a pena. E na minha opinião vale bastante a pena. E as pessoas me falaram depois que a carne estava excelente. Quando eu fiz o abate, galera, a pele estava amarelinha, os frangos estavam gordos. Eles até não estavam tão pesados, mas estavam bem gordos. A média de peso foi de 2,320 kg. Olha os galos cantando aí, tá um discutindo com o outro aí. Então, essa média de 2,320 kg por ave, mas é claro, não quer dizer que elas pesaram tudo igual, não. Tinha muita franga, a maior parte era frango, umas 22 mais ou menos era franga, e só uns 12 que deveria ser ali frango. Os frangos estavam bem mais pesados, eles estavam pesando na casa ali dos 2,6 kg, 2,7 kg, já as frangas já estavam bem mais leves, tanto que teve uma franga ali que estava pesando mais ou menos 1,6 kg. Então varia bastante. Como eu falei, estou num período de seca, eu acredito que no verão vai ser bem melhor a criação, por conta de eu ter um pasto muito melhor, eu vou ter mais coisas para ofertar, né, para os frangos.
mas eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz com esse lucro. No caso, eu criando 100 aves, eu estaria tirando um salário mínimo aí por mês. Se eu tiver 100 aves por mês, eu vou ter um salário mínimo de um pequeno espaço. Só na área aqui da minha casa dava para me montar aí, no caso, mais alguns galinheiros desse aí e com áreas de piquetes e tirar esse valor. Então, galera, eu espero aí ter respondido a dúvida. E é claro também, né, só voltando rapidinho aqui, esse valor foi porque eu vendi tudo para uma pessoa só. Se você tiver como vender direto para o consumidor final, o seu lucro vai ser muito maior. No caso, aqui na minha região, eu estaria ganhando mais ou menos no quilo mais R$5. Eu estaria tirando cerca de lucro por quilo de R$10 por quilo. Então isso vai variar muito de região para região. Então, galera, eu espero aí ter sanado as dúvidas que vocês sempre me perguntam aí, se vale ou não vale a pena criar frango caipirão de corte. Ó, o galo tá falando que vale, viu? Se você gostou desse vídeo, você já deixa aquele like bonito. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que vamos ter bastante vídeo de dicas aí. Eu estou construindo o meu primeiro galpão. E galo, você quer aparecer mesmo, hein? Eu estou construindo o meu primeiro galpão, ainda está nas fases iniciais, para justamente ampliar minha produção e ter uma produção aí de 300 aves no ciclo de 90 dias. E então é isso aí. Se você gostou, você se inscreve aí, deixa aquele joinha bonito e valeu!